Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar um pouco as fontes sobre o Brian Tracy. Ele é um nome bem conhecido, né, no desenvolvimento pessoal, profissional. Sim, bastante influente. Então, a gente tem aqui uns trechos de uma biografia contando a história dele, os livros principais e também, olha só, um vídeo do próprio Tracy. Ele fala sobre como quebrar crenças limitantes. Ah, interessante. Vídeo dele mesmo. E a nossa ideia aqui é, pegar as ideias centrais, sabe? As táticas mais práticas que ele oferece e tentar conectar a história de vida dele com o que ele ensina. Bom, vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Bora. Olhando primeiro a biografia. O Tracy nasceu no Canadá, lá em 1944. O começo parece não foi muito fácil, não. Largou a escola, fez uns trabalhos mais braçais e aí foi rodar o mundo, em navio cargueiro. Passou por mais de 80 países. Nossa, 80 países. Que experiência, hein? Gigante, né? Mas assim, mesmo com toda essa bagagem, ele sentia que faltava alguma coisa. E parece que o ponto de virada, o momento chave mesmo, foi quando ele entrou para a área de vendas. É o que dizem, né? Exato. Mesmo sem estudo formal, ele sacou que alguns vendedores tinham muito mais sucesso. Tipo, muito mais. Observador. E isso acendeu uma faísca nele, sabe? Aí ele mergulhou de cabeça nos estudos. Por conta própria. Vendas, claro, mas não só isso. Psicologia, filosofia, história, economia. Uau! O que eu acho fascinante aqui é justamente isso. Essa combinação de, ralar na prática, né? Com esse estudo autodidata super intenso. Foi isso que catapultou a carreira dele, pelo visto. É uma combinação poderosa mesmo e deu um resultado, né? Ele subiu na carreira, chegou a ser gerente, diretor, antes de fundar a própria empresa, a Brian Tracy International, lá nos anos 80 já. Sim, focado em treinamento. Justamente. E desde então, olha, já falou para milhões de pessoas, deu consultoria para milhares de empresas. A marca registrada dele parece ser essa clareza, sabe? E o foco em agir, fazer acontecer. Exatamente. E os livros dele refletem isso total. O Como Aquele Sapo, talvez o mais famoso. Ah, sim, o Eat That Frog. Esse mesmo. É super direto ao ponto. A ideia é, encara logo a tarefa mais chata, a mais difícil, primeiro, para vencer a procrastinação. Faz sentido, mata logo o leão do dia. Pois é. E tem outros também, né? A psicologia do sucesso, Sem Desculpas, que foca muito em autodisciplina, e o Metas, que ensina um método bem passo a passo para definir e alcançar objetivos. Tudo muito prático. Falando em frases, isso conecta direitinho com o vídeo que a gente tem dele sobre as crenças limitantes. A frase central que ele usa ali é forte. Qual é? Ele diz algo como: não existem limites para o que você pode alcançar na vida, exceto os limites que você aceita na sua própria mente. Impactante, né? Nossa, muito. E ele não fica só na frase de efeito, né? Ele geralmente propõe um caminho prático. Sim. O primeiro passo que ele sugere é identificar o que ele chama de passo limitante. Passo limitante. O que seria isso exatamente? É basicamente encontrar o principal gargalo, sabe? O fator-chave que está determinando a velocidade ou a falta dela para você alcançar um objetivo. Entendi. Tipo, o que realmente está te travando naquele momento? Exato. Ele diz que identificar esse passo já é um sinal de inteligência, mas conseguir eliminar, aí sim é que mostra a competência de verdade. Interessante. Fico pensando como diferenciar isso de uma desculpa que a gente inventa para si mesmo, né? Mas, bom, seguindo o raciocínio dele, qual seria o próximo passo? Boa questão essa da desculpa. Ele não aprofunda nisso no trecho que vimos, mas foca no passo seguinte, que é desenvolver uma autoconfiança, sim, inabalável. Autoconfiança. Como? Ele menciona a lei da concentração. A ideia é que aquilo em que você foca muito o pensamento cresce na sua realidade. Se você pensa muito em coragem, você se torna mais corajoso. O poder do foco mental. E ele conecta isso também com integridade, sabe? Agir de acordo com seus valores mais profundos. Isso constrói a confiança por dentro, e essa confiança se reflete para fora. Faz sentido. Integridade como base da confiança. E o terceiro passo? Imagino que envolve uma ação, né? Ação concreta, exatamente. Ter um plano de ação claro. Ele insiste muito na importância de definir metas que sejam realistas e mensuráveis.
principalmente no começo. Porque principalmente no começo. Porque metas gigantescas, muito vagas, podem acabar desmotivando, sabe? Pode parecer impossível. Então, ele até sugere um exercício prático. Ah, gosto de exercícios práticos. Qual é? Pegar papel e caneta mesmo, listar 10 metas que você quer alcançar nos próximos 12 meses. 10. Ok. Depois olhar para essa lista e escolher uma. Aquela que, se você realizasse em 24 horas, teria o maior impacto positivo na sua vida. Uma só. A mais impactante. Isso. Essa vira a sua meta principal, seu foco número 1. Aí o próximo passo é definir um prazo para ela, quebrar em passos menores, listar tudo o que precisa ser feito. E o mais importante, trabalhar nela, fazer alguma coisinha, por menor que seja, todo santo dia. Nossa, esse exercício parece bem pé no chão mesmo. Transforma aquela ideia de ter metas, que às vezes fica meio abstrata, em algo bem palpável, né? Um plano diário. Exato. Olhando para tudo isso que a gente viu, a biografia, os livros, o vídeo, fica muito clara a conexão, né? Entre a jornada dele mesmo, superando as dificuldades que ele teve lá no início, com muito estudo e ação, Sim, a própria história dele é um exemplo. e os métodos que ele ensina para os outros fazerem o mesmo. É quase como se ele tivesse, sei lá, transformado a própria luta num manual prático. Perfeita colocação. E resumindo, então, o que essas fontes sobre o Brian Tracy mostram pra gente é a importância de aprender sempre, né? O autodidatismo, Disciplina também parece central. muita disciplina. Ter um sistema claro para definir e seguir metas. E talvez o ponto mais fundamental, desafiar as próprias crenças limitantes. Aquilo que a gente acha que não consegue. E essa ferramenta de identificar o passo limitante, nossa, parece muito útil nesse processo todo. A mensagem que fica então é que talvez o controle sobre o nosso sucesso esteja muito mais ligado à nossa mentalidade e às nossas ações consistentes do dia a dia. Do que as circunstâncias externas, né? As coisas que acontecem com a gente. Exatamente. É uma ideia poderosa. E isso, olha, deixa uma provocação interessante no ar para quem está ouvindo a gente, né? Qual poderia ser um passo limitante pessoal seu que, se fosse identificado agora e se você começasse a trabalhar nele, poderia destravar um avanço bem significativo em direção a algum objetivo importante na sua vida neste momento? Fica aí a reflexão.